levar por mim, não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer vida que eu te ensino a namorar. Olá, você que acompanha o canal Na Pista do Cangaço, bom dia, seja bem-vindo. Hoje vamos falar exclusivamente sobre os cangaceiros chefes de bando que atuaram no Nordeste brasileiro desde o século XIX até ao meado do século XX. Segundo diz a história, antes de surgir a palavra cangaço, os bandoleiros eram conhecidos como clavinoteiros. Dizem que as armas que eles usavam na época chamava clavinote. Acredito eu que em razão do nome das armas é que veio o nome de clavinoteiro. Vamos então à história. Segundo os pesquisadores, o termo cangaço surgiu em 1834 para se referirem aos bandos de bandoleiros que viviam no Nordeste. Por muitas décadas, o Nordeste brasileiro foi afetado pelos cangaceiros. A maioria deles eram pernambucanos, entraram para o cangaço motivado pela sede de vingança. O cangaço nordestino brasileiro chegou ao fim em Barra do Mendes, Bahia, na Fazenda Pacheco, na tarde de 25 de maio de 1940, com a morte de Curisco pela polícia, o cangaceiro mais famoso depois de Lampião morto em uma emboscada policial em 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, no interior de Sergipe. Aqui vamos citar nomes de alguns famosos chefes de bando cangaceiro, começando pelo cangaceiro Adolfo Rosa Meia-Noite. Pois é, Adolfo Rosa Meia-Noite foi um cangaceiro descendente de inglês, nascido em 1840 no município de Afogados, em Gazeira, Pernambuco. Adolfo Rosa Meia-Noite entrou para o cangaço por motivação de uma desavença com um de seus tios, importante fazendeiro da região. Adolfo cortejava uma de suas primas. O tio, não concordando, manda o comissário da polícia lhe prender, acusando-o de ter roubado um cavalo. Adolfo foi amarrado em um tronco e ainda apanhou de um policial. Quando Adolfo ficou livre, motivado pelo desejo de vingança, fez com que ele formasse um bando de cangaceiro composto de 10 homens e assombrou o sertão pernambucano por mais de 5 anos. Os primeiros crimes de Adolfo foi matar o policial que ele surrou no tronco, o tio e o comissário de polícia que ele prendeu. Depois de matar muitas pessoas importantes e autoridades locais, perseguido pela polícia, Adolfo foge para o estado da Paraíba e é morto pela polícia na cidade de Malta, Paraíba. Não consegui a imagem do cangaceiro Adolfo Rosa Meia-Noite. Inocêncio Pereira da Silva, conhecido como Inocêncio Vermelho, foi um cangaceiro chefe de bando que agiu no sul do Ceará de 1874 a 1876. Em junho do dito ano, Inocêncio Vermelho foi morto assassinado na região do Poço por Sebastião Pelado. O cangaceiro João Calandro de Souza, natural de Milagre, Ceará, era um dos homens de Inocêncio Vermelho. Com a morte do chefe, João Calandro herdou e assumiu a liderança do bando e dominou aquela área por muito tempo. Mas perseguido pela polícia, João Calandro fugiu para o estado do Piauí e a partir daí então ninguém soube mais nada ao seu respeito. Não consegui informações sobre a data de nascimento do cangaceiro Inocêncio Vermelho e nem de João Calandro. Também não consegui imagem deles. José Gomes, conhecido como Cabeleiro, considerado pelos pesquisadores e historiadores como o primeiro cangaceiro a surgir no Nordeste. Também não consegui data do dia e nem mês do nascimento de Cabeleira, mas ele nasceu em Glória do Coitá, Pernambuco, no ano de 1751. Há relatos que Cabeleira entrou para o cangaço praticamente ainda criança, motivado pelo pai, que também era cangaceiro. Cabeleiro cometeu seu primeiro crime aos 14 anos.
Cabeleira atemorizou seu estado natal, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ficou conhecido na história pelas séries de roubo, assalto e assassinatos também. Cabeleira foi capturado pela polícia e morto enforcado em Recife no dia 28 de março de 1876. Jesuíno Alves de Melo Calado, Jesuíno Brilhante, nascido dia 2 de janeiro de 1844 no sítio Tuiuiu, Rio Grande do Norte. Entrou para o cangaço para vingar uma surra que seu irmão mais novo levou de um membro da família Limões. Jesuíno, ao matar o agressor a facadas, entra para o mundo do crime e adota a alcunha de Jesuíno Brilhante. Atuou como cangaceiro de 1871 a 1879. Foi morto em uma emboscada policial em Mossoró, Rio Grande do Norte, no dia 21 de novembro de 1879. Lucas Evangelista, conhecido também como Lucas da Feira, foi um cangaceiro, chefe de um bando aproximadamente de 30 homens, que amedrontou a população baiana na região de Feira de Santana por mais de 20 anos, roubando, assaltando, matando e estrupando mulheres pelo sertão baiano afora. Lucas Evangelista nasceu no dia 18 de outubro de 1807. Foi preso pela polícia e morto enforcado em 25 de setembro de 1849. Manuel Batista de Moraes, o cangaceiro Antônio Silvino, nascido em 2 de novembro de 1875, na Fazenda Colônia, município de Afogado, em Gazeira, Pernambuco. Antônio Silvino entrou para o cangaço em 1896 para vingar a morte do pai, morto assassinado em uma disputa de terra. Atuou como cangaceiro por 18 anos, percorria 3 estados, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, roubando, assaltando e cometendo assassinatos. Adotou a alcunha de Antônio Silvino em homenagem a um tio, que também era cangaceiro. Antônio Silvino era conhecido também como Rifle de Ouro. Foi preso pela polícia em 25 de novembro de 1914. Antônio Silvino cumpriu pena em Recife. Foi condenado a 239 anos e 8 meses de prisão. Mas depois de 23 anos, 2 meses e 18 dias na cadeia, em 4 de fevereiro de 1937, Antônio Silvino recebeu o indulto do então presidente Getúlio Vargas e foi liberado. Antônio Silvino faleceu por volta das 19 horas do dia 30 de julho de 1944, aos 68 anos de idade, na casa de uma prima na Paraíba. Anésia Adelaide Coaçu, nascida em 1894 em Jequié, Bahia, foi uma cangaceira que comandou um bando de mais de 100 homens no início do século XX. Anésia veio de uma família de agricultores e comerciantes, senhores de muitas terras e gado. Anésia era boa na mira de uma arma. Segundo diz a história, ela torava o dedo do inimigo na bala em um raio de 30 metros. Anésia era casada com Afonso Silva e tinha uma filha. Deixou de ser dona de casa e entrou no cangaço em 1910 para ajudar a família a vingar a morte de um parente morto assassinado a mando de um inimigo da família. Com a morte do membro da família, os Coaçus entram para o cangaço, forma seu próprio bando na liderança de Anésia. Anésia Coaçu permaneceu no cangaço por 6 anos. Depois, foi viver com o marido e a filha, sob a proteção do fazendeiro Isaías Galvão. Mas traída pelo próprio Isaías, Anésia foi presa. Dizem que Anésia faleceu aos 96 anos de vida. Até aonde eu sei, através das histórias, Anésia Coaçu foi a primeira e última mulher cangaceira a comandar um bando. Sebastião Pereira e Silva, pernambucano de Vila Bela, hoje Serra Talhada, nascido em 20 de janeiro de 1896,
entrou para o cangaço em 1907, motivado por vingança. A família Pereira e a família Carvalho viviam em rivalidade há décadas por motivo político e disputa de terras. Sucedeu que um membro dos Carvalho matou um patriarca dos Pereira. A família Pereira decide vingar a morte do parente. Sebastião Pereira e Silva, com 17 anos na época, teria dito para seus irmãos: olha, vocês são casados, vão cuidar de suas mulheres e seus filhos, e deixa a vingança comigo. Então, Sebastião Pereira e Silva mergulham de corpo e alma no cangaço, adota a alcunha de Senhor Pereira, forma seu bando e parte para uma guerra cerrada contra a família dos Carvalhos. Senhor Pereira tinha um parente no seu bando de nome Virgulino Ferreira da Silva, conhecido com a alcunha de Lampião. Em 1922, Senhor Pereira abandona o cangaço e passa a liderança do grupo para o parente Virgulino, o Lampião. Senhor Pereira vai embora para Goiás, depois vai para Lagoa Grande, em Minas Gerais, onde faleceu no dia 21 de agosto de 1979, aos 83 anos de idade. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, nasceu no dia 4 de junho de 1898, em Vila Bela, a atual Serra Talhada, Pernambuco. Sua vida de homem honesto e trabalhador para de cangaceiro começou em 1915 com uma briga entre ele e o fazendeiro José Alves de Barros, conhecido como Zé Saturnino. A briga foi por causa de um chocalho, conhecido também na linguagem baiana como polaque, instrumento usado para despendurar no pescoço de vaca, novilhas e bois, como identificação. A partir daí, então, surgiu uma rivalidade entre Zé Saturnino e a família Ferreira. Virgulino, com 17 anos na época, liderou um grupo de 30 homens e atacou a fazenda Pedreira, propriedade de Zé Saturnino. Só não incendiou a casa com a família dentro porque sua madrinha, mãe de Zé Saturnino, lhe pediu que não fizesse aquilo. Então Virgulino obedeceu à madrinha, baixou as armas e foi embora. Mas a desavença entre ele e Zé Saturnino continuou. 4 anos depois, em 1919, Virgulino, já com 21 anos, seu pai José Ferreira muda para o estado de Alagoas. Lá, a mãe de Virgulino faleceu. 18 dias depois do seu falecimento, seu pai José Ferreira é morto, assassinado a punhaladas pelo tenente José Lucena. Um cidadão havia dedado seu José para a polícia simplesmente por ele ser pai de Virgulino, que já andava errante, cometendo crimes. Virgulino, chorando, jura vingança. Sucedeu que depois de várias tentativas sem sucesso para vingar a morte do pai, Virgulino, com 3 irmãos, sem experiência, sem dinheiro e sem munições, e fracassado seu plano de vingança, entra para o bando do parente Senhor Pereira, isso ainda em 1919. 3 anos depois, em 1922, Senhor Pereira decide deixar o cangaço, passa a liderança do bando para Virgulino, lhe dá instrução e vai embora para Goiás, depois Minas Gerais, onde morreu. Virgulino, ao entrar para o bando de Senhor Pereira, mata o homem que dedou seu pai para a polícia. Ao herdar o bando do ex-chefe, sua primeira ação foi atacar a cidade de São José do Belmonte, Pernambuco, e matar o coronel Luiz Gonzaga Lopes Gomes Ferraz, comerciante e político local. Depois disso, Virgulino, que já era conhecido como Lampião Rei do Cangaço, tratou de construir a base de seu império cangaceiro, conquistando amizade e confiança de fazendeiro, coronéis e lideranças políticas. Lampião comandou seu império criminoso por 2 décadas, matando, assaltando fazendas e cidades de médio porte.
Em 1929, Lampião conhece Maria Gomes de Oliveira no povoado Malhada da Caiçara, na Bahia. Maria Gomes era casada com o primo sapateiro José de Neném. Brigada com o marido, tinha voltado para a casa dos pais. Uma passagem de Lampião por lá, se conheceram, apaixonaram e engataram um namoro. Em 1930, Lampião leva Maria Gomes de Oliveira consigo, a qual passa a ser chamada de Maria Bonita, a rainha do cangaço. 8 anos depois foram mortos em um esconderijo chamado Grota do Angico, no interior de Sergipe, considerado por Lampião o mais seguro. Mas traído pelo seu coiteiro Pedro de Cândido, Lampião foi pego de surpresa na manhã de 28 de julho de 1938, pela volante alagoana no comando do então tenente João Bezerra. No tiroteio, morreu Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Uma grande parte conseguiu se escapar do cerco policial. Foi assim então o fim do cangaceiro chefe de bando mais valente e famoso de todos os tempos do cangaço, conhecido no Brasil e no mundo lá fora, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei do cangaço. Cristino Gomes da Silva Cleto foi um cangaceiro alcunhado de Curisco, que pertenceu ao bando de Lampião. Era filho de seu Manuel Gomes da Silva e de Dona Firmina Cleto. Nasceu dia 10 de agosto de 1907 em uma localidade chamada Matinha, no município da cidade de Água Branca, no estado de Alagoas. Cristino, depois de matar um homem a facadas, que lhe deu um tapa no rosto em um baile na Paraíba, entra para o bando de Lampião em 1926, aos 19 anos de idade, com o apelido de Diabo Louro. O cangaceiro José Leite de Santana, Jararaca, lhe colocou a alcunha de Curisco. Curisco se tornou o homem de confiança e o braço direito do rei do cangaço. Em 1927, Curisco rapta Sérgia Ribeiro da Silva, de apenas 13 anos. Curisco ensina Sérgia a ler, escrever e atirar. Sérgia passou a ser chamada de Dadá. 10 anos depois, Curisco casa oficialmente com Dadá. Com a morte de Lampião em 28 de julho de 1938, Curisco assume a liderança de parte do bando que conseguira se escaparem do cerco policial comandado pelo então tenente João Bezerra. Mas Curisco não deu sorte. Seu império cangaceiro durou menos de 2 anos. Na tarde de 25 de maio de 1940, na fazenda Pacheco, em Barra dos Mendes, na Bahia, Curisco, surpreendido pela polícia, foi baleado na barriga e morreu 10 horas depois. Junto com ele, morreu também o cangaço nordestino brasileiro. Dadá, no tiroteio, ao tentar pular uma cerca, foi baleada no tornozelo direito. Foi presa e levada para a cidade de Salvador, Bahia, onde cumpriu pena. Dadá teve que amputar a perna, mas sobreviveu para contar a história. Dadá faleceu vítima de câncer dia 7 de fevereiro de 1994 no Hospital São Rafael, em Salvador, aos 78 anos de idade.